Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar um pouquinho sobre a Idade Média. Já que a gente já passou pela toda a Antiguidade Clássica, na linha cronológica agora é a Idade Medieval. Ou é o período medieval ou Idade Média. Misturei os dois. Então, a Idade Média se estendeu do século V ao século XV, tendo 1000 anos aí de Idade Média, que depois, no período moderno, vai ser chamada de Idade das Trevas. Como se dá o início da Idade Média? Não pensa que um dia eles acordaram e falaram: olha, não somos mais antigos, não somos mais romanos ou gregos, agora a gente entrou na Idade Média. Não, foi um período de transição também. O início se dá com a queda do Império Romano do Ocidente, quando Roma é dominada pelos povos bárbaros. Assim se corta relações com o Império Romano do Oriente, que a capital é Constantinopla, e se fecha na parte oriental da Europa e da Ásia. A Idade Média foi dividida em duas partes, em alta e baixa. A Alta Idade Média se dá do século V ao século X e a Baixa Idade Média se dá do século X ao século XV. Foi um período, como eu falei, de transição, porque ocorreram diversas mudanças. Teve retrocesso artístico, cultural, institucional comparado com a Antiguidade Clássica. Na Antiguidade Clássica a gente tinha aquelas estátuas esbeltas, tinham pinturas bastante coloridas, e na Idade Média você vê algo mais bruto, mais obscuro, onde tem a arte gótica. Você vê que tem não é um empobrecimento, mas uma mudança de comportamento até a chegada do Renascimento, né? Vou falar das características básicas da Idade Média. Como eu falei, foi um período de transição. Então, Roma no seu auge, né? Tinha vários territórios ao longo da Europa. E esses territórios, com a queda do Império Romano do Ocidente, eles foram fragmentados. E dentro desses fragmentos foram surgindo novos reinos bárbaros. Esses reinos se constituíam, né, as tradições se constituíam entre a mistura das tradições romanas e das tradições germânicas. Uma característica muito comum da Idade Média é ter o poder fragmentado. Isso é, a gente estava acostumado com os imperadores, com os reis das cidades, concentrando o poder sobre si. Na Idade Média, o poder vai ser fragmentado. Isso é, a gente vai ter o rei vou dar aqui exemplo, o rei dos francos. A gente tem os francos, e aí dentro da estrutura a gente tem o rei dos francos seria o maior senhor feudal, isso é, o dono do feudo, que é onde se dá a Idade Média, né? E vai ter a estrutura de poder de vários senhores feudais dividindo as suas terras e assim criando uma rede de dependência e de fragmentação de poder. O poder passa a ser mais local do que institucional, nacional. A gente tem a ruralização, como eu falei, né? Tudo se passa nos feudos. Por quê? Desde o final da queda do Império Romano do Ocidente, quando Roma já estava em crise, quando o Império já estava em crise, os aristocratas foram indo para suas casas nos campos, se refugiando lá, e por consequência os funcionários, os plebeus, foram acompanhando esse movimento, indo pedir refúgio nesses feudos dos senhores, dos aristocratas, que vieram a se tornar os senhores feudais depois. A sociedade era bastante hierarquizada e estamental. Significa que quem era de uma ordem não podia ascender para outra. Por exemplo, você é plebeu, você nunca vai chegar à nobreza. Deixando bem claro. Tinha os que oram, né? Segunda definição era os que oram, que são o clero, os que guerreiam, que são a nobreza, os que trabalham, que fazem parte do campesinato, que são os plebeus. Já falei, né, do senhor feudal. Agora, como se dá aquela relação que eu falei de divisão de poderes, né, divisão de terras? Porque o poder está ligado à terra. Obviamente, se deu uma ruralização da sociedade, se tem essa volta para o campo e abandono das cidades, o poder passa a estar relacionado à terra. Quem tem o domínio sobre a terra. Então, o senhor feudal, volto novamente ao exemplo do reino dos francos. O rei é o suzerano maior e ele vai ter seus vassalos. Vamos explicar como se dá a suzerania e vassalagem.
Suzerania e vassalagem é um processo muito comum dentro da Idade Média. Se dá da seguinte forma: o suzerano oferece proteção e terras a seu vassalo, e esse vassalo deve lealdade ao seu suzerano. E, obviamente, deve ceder exércitos e participar de exércitos em caso de cruzadas, em caso de guerras. Então é assim que funciona a suzerania e vassalagem. Um vassalo pode ser suzerano de outra pessoa. Deixando bem claro. Então fica literalmente um poder muito fragmentadinho mesmo. Dá pra formar aquela rede bonitinha, sabe? Temos o rei, aí tem aqui 2 vassalos dele que se tornam suzeranos de outras 2 pessoas. Vai formando aquela redezinha pra divisão de terras. Além disso, obviamente, como eu falei, tem os que oram. E agora eu vou dedicar um tempinho para falar sobre a igreja. Durante o período do Império Romano, principalmente, o cristianismo, depois que o Constantino aceitou o cristianismo, botou como religião oficial do Império, o cristianismo passou a crescer. E o cristianismo, a igreja se apresenta num período de instabilidade que era... O Império Romano caiu, fragmentação de território, instabilidade dentro desses territórios. A Igreja Católica aparece como algo certo dentro dessa instabilidade, tornando ela uma figura muito importante. E além disso, a Igreja Católica nessa época, ela tinha um monopólio de conhecimento. Era na Igreja Católica que se produziam os livros, que se escreviam as coisas, que se escreviam as histórias, porque você vai perdendo essa educação que vinha do Império Romano, da Grécia, com essa ruralização. Você tem esse retrocesso na educação. Então a Igreja Católica acaba sendo aquela que molda o imaginário da população. Então, se um rei ou um senhor feudal queria ser bem aceito, ele precisava do apoio da igreja. Por isso que ela se torna um monopólio de conhecimento, se torna uma figura essencial durante a Idade Média. O modelo de trabalho mais comum nesse período todo era a servidão. Não vou dizer que a escravidão acabou de um dia para outro, mas a escravidão foi se tornando um modelo não muito comum. Por quê? Porque a escravidão exigia do outro, como a gente viu, ou era escravo de guerra ou era por escravo de dívida. Com a escravidão de dívida tendo acabado, a escravidão de guerra também tendo diminuído, ela vai se tornando um modelo obsoleto, mas não quer dizer que tenha acabado. E aí o modelo mais comum de trabalho é a servidão, que era o plebeu ganhava, entre aspas, ganhava um pedaço de terra dentro do feudo do seu senhor feudal, mas ele tinha que pagar tributos, entre eles a talha, que era uma parte da produção deles, tinha que ir pro rei ou pro senhor feudal, no caso. Tinha a corvéia, que era alguns dias da semana o servo teria que trabalhar nas terras do senhor feudal, e a banalidade, que era uma taxa por instrumentos de trabalho que eles usavam. Então não era bem simples a servidão, não. Ela era bem complexa e tinha esses tributos que eram bem cobrados. Como eu falei, eu dei vários exemplos aqui do reino dos francos, que foi um reino que se formou nesse período da Idade Média, nessa alta Idade Média. Mas a gente também tem outros reinos germânicos que se formaram. A gente tem o Império Sacro Romano. Sacro já vê a importância da Igreja Católica. E a gente tem o Império Bizantino. Vale ressaltar aqui, como eu falei que a servidão era o modelo de trabalho, que essa plantação, esse trabalho que ele fazia nas terras do senhor feudal não era para venda externa, não, era para subsistência. Quando eu falo que teve um retrocesso comercial, intelectual, institucional, é isso. Antes a gente tinha cidades romanas muito envolvidas no comércio, e a gente tem agora um abandono das cidades, o retorno ao campo e um retorno a essa cultura de subsistência, de plantação para subsistência. Então é muito, muito, muito interessante observar essas mudanças, essas transições que vão ocorrendo. Bom, eu já expliquei mais ou menos como a sociedade era dividida, mas eu queria explicar um pouquinho melhor a organização social.
A gente tinha um rei, ou no caso, como eu já falei, né, o Império Bizantino, o Império Sacro Romano. A gente tinha um imperador. Todos eles eram donos do poder. Eles tinham o poder em si, mas eles não tinham poderes ilimitados. Eles eram bastante limitados, porque, como eu falei, o poder, na verdade, estava na mão dos senhores feudais, que eram essa nobreza que detinha, de fato, o poder. Então eles meio que acabavam ficando na mão desses senhores feudais, porque esses reis, esses imperadores, não tinham seus próprios exércitos, então dependia de convocar o senhor feudal e aí o senhor feudal convocar os seus vassalos, e esses vassalos, obviamente, se forem suzeranos de outras pessoas, convocarem. Era muito fragmentado, o rei não tinha esse total controle, se colocando na mão, ou sendo colocado na mão desses nobres. O clero também tinha sua divisão, obviamente. Tínhamos o alto clero e o baixo clero. O alto clero era formado pelos nobres, ou por descendentes de nobres, né? Que eram as funções mais importantes da igreja. Que eram os arcebispos, os bispos, os abades. Eram eles que, na verdade, tomavam as decisões da igreja. E, obviamente, respondiam ao papado, que continuava em Roma. E a gente tinha o baixo clero, que eram os padres, os frades, os monges, que normalmente eram plebeus que queriam se dedicar à vida religiosa. Vale deixar claro que era nos mosteiros que se produzia conhecimento, tá? Era nos mosteiros que a gente tinha produção de livros, produção de conhecimento, notícias, tem muitas aspas. Era onde era relatado o dia a dia dessa época. A gente tinha os nobres. Não vou entrar muito na classificação dos nobres, mas eu acho que vale falar de uma coisinha que existia nos nobres, que é uma coisa muito legal. Fica mais como uma curiosidade. Dentro dos nobres, a gente tinha um grupo da cavalaria, que era um grupo de senhores feudais ou seus filhos, continuavam nobres, e que tinha um código de conduta próprio de valores morais e de comportamentos. Eles valorizavam a honra, a coragem, a fé, principalmente a fé, e a lealdade. A gente tem os cavaleiros templários como exemplo maior disso. Eles eram os cavaleiros que buscavam defender a fé cristã. Então eles perseguiram muita gente, mas tinham esse valor de honra. Eles estão defendendo a honra do cristianismo. Movidos pela fé deles, eles eram leais à igreja, leais aos ideais que eles mesmos defendiam. E a gente, por fim, tinha um campesinato. Dentro desse campesinato, a gente não tinha só os servos, sabe? A gente tinha outros camponeses, a gente tinha artesãos, a gente tinha até os pequenos comerciantes mesmo, que vendiam aquelas coisinhas, vendiam material pra trabalhar na terra, ou acabavam produzindo alguma roupa, algum sapato que fosse útil, mas não era voltado para esse ideal mercantil e de produção em massa que a gente tinha e vai ter depois. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média se deu do século X a mais ou menos do século XV, mas aí eu, como boa estudante de História Moderna, entro aqui numa discussão porque não se sabe ao certo quando se deu o fim da Idade Média e tem o início da Idade Moderna, porque realmente é um período de transição e essa transição não acaba nunca. Ela vai acabar no final do período moderno, então é uma discussão entre os historiadores quando realmente acabou a Idade Média. Enfim, é nesse período, né, da Baixa Idade Média que começa o processo das cruzadas. O que são essas cruzadas, né? Qual é o objetivo dessas cruzadas? O objetivo dessas cruzadas é recuperar a Terra Santa, Jerusalém, da mão dos turcos muçulmanos. Porque enquanto estava sendo ocupado por outros povos que tinham respeito pela religião católica, estava tudo tranquilo. Porque Jerusalém é uma terra santa para os judeus, para os cristãos, católicos em geral. Então não tinha tanto para os árabes também, que eram eles que ocupavam, né, antes dos turcos. Eram eles que ocupavam essas terras. Então tinham respeito por aquela terra santa. Com os muçulmanos, não. Então passou a ter diversos embates em busca de recuperar essa terra santa. Como é que se dava esses embates?
a igreja convocava as cruzadas. O Papa convocava as cruzadas. E essas cruzadas, quem eram o corpo dessas cruzadas? Eram os nobres. Como eu falei, envolvia novamente a política de suzerania e vassalagem. Então, os suzeranos chamavam seus vassalos e assim por diante, para ajudar a lutar para recuperar a Terra Santa. Ao longo da Idade Média, a gente teve diversas cruzadas. 8 períodos grandes de cruzadas. Mas acredito que a última cruzada, eu acho que foi em 1270, quando eles perderam de vez as terras conquistadas no caminho, que foram devolvidas ao Império Bizantino, mas eles foram perdendo. E teve a tomada de Jerusalém novamente pelos turcos muçulmanos. Outra coisa que veio acontecer na Baixa Idade Média foi a expansão do comércio e o crescimento da cidade, o ressurgimento dessas cidades. Porque até então, como eu falei, a vida era 100% no campo. Por mais que as cidades tenham ressurgido, 80% da população continuava nos campos, tá? Mas assim, no final do século XI, eu acho, as cidades passaram a crescer em tamanho e população. As pessoas voltaram a ocupar as cidades. Por quê? Porque começaram a ter, a melhorar, né, a produção agrícola a partir da Revolução Agrícola. Isso é, como essa revolução se deu? Teve melhora no plantio, por exemplo. Criou a técnica da rotação de terras. Então você tem a sua terra, você divide ela em 4. E a cada vez, cada plantio, você vai plantando numa área só. Por exemplo, no ano, sei lá, 1099, eu plantei aqui. Na primavera. Acabou. Aí na próxima época de plantio, eu vou plantar na terra do lado. E depois na de baixo. Depois do outro lado. Para dar tempo da terra se recuperar, não levando a terra ao esgotamento. Além disso, teve o arado de ferro, tem os moinhos de água, os moinhos de vento, que ajudam a triturar melhor o trigo, aumentando a produção e oferta de alimentos, né? Então, se você aumenta a oferta de alimentos, você ajuda a melhorar a saúde da população, que morre menos e tem mais filhos, gerando um aumento de população, né? Com essa produção agrícola crescendo, obviamente cresce o número de excedentes e volta a alimentar o nosso querido comércio. O comércio desses alimentos vai sendo feito de feudo em feudo, mas depois passa a ir para as cidades também, com as feiras, que acontecem acho que umas 6 vezes ao ano, se eu não me engano. E fica interessante esse comércio, né? Mas a parte se eles vão de feudo em feudo, e cada senhor feudal e cada rei produz sua moeda, como é que o comércio, no final das contas, é feito? Essa produção de moeda e esse comércio crescente ajuda por um lado e prejudica por outro, porque esses comerciantes acabam acumulando diversas moedas que de um feudo para outro acabam perdendo valor. Então, o que acontece? Primeiro, tem a criação de um padrão bimetálico. O que é um padrão bimetálico? É ouro e prata. Para produzir moedas. Então, não importa que feudo produz o símbolo da moeda. Se a moeda for de prata, se a moeda for de ouro, é possível identificar mais ou menos seu valor. Além disso, a gente tem a criação dos bancos. Os bancos são dessa época, mas não com esse ideal todo que a gente tem de bancos imensos. Eram bancos diferenciados, mas que davam empréstimo, guardavam dinheiro e tinha conversão de moedas. Outra coisa que veio a surgir, né, com mais força nessa época foi o comércio de especiarias, que eram vindas da Ásia e da Oceania, e que a porta de entrada delas se tornou as cidades italianas de Gênova e Veneza. Era a partir dessas cidades que mantinham o comércio com o Oriente, a partir da navegação e tudo mais, que essas especiarias chegavam ao Mediterrâneo e eram distribuídas e vendidas. Daí depois vem toda a busca por especiarias que a gente vai ver em Moderna, com as expansões marítimas e tudo mais.
E outra coisa que também surgiu nessa época foi a classe desses comerciantes com uma visão mercantil. Não posso chamar de burgueses porque eles não tinham os ideais burgueses de classe. Eles, na verdade, eles faziam o seguinte: eles ganhavam dinheiro, em vez de investir no próprio comércio, eles investiam comprando terra para manter, para no final das contas tentar viver a vida de um nobre. Mas isso é uma confusão que a gente vai falar na próxima aula. Mas enfim, além disso, né, como eu falei, teve esse crescimento comercial, teve o crescimento da cidade. E vou falar um pouquinho só das cidades para eu poder tentar terminar isso o mais rápido possível. As cidades acabaram virando, né, centros de atividade econômica, comércio, e centros de atividade cultural. O que isso significa? Antes era feito atividade cultural nos mosteiros e eles ficavam isolados. Quando passa a ter mosteiros urbanos, produtores de conhecimento, e além disso, quando se passa a ter as universidades, que também são produtoras de conhecimento, mas a princípio as universidades eram voltadas para teologia, filosofia, ciências políticas, era bem limitado. E para você ser professor nessas universidades, você teria que passar por um processo muito longo. São 15 anos de estudo no mínimo para você virar doutor naquele assunto que você está estudando e poder ensinar. Lutero, quando faz 95 teses de Lutero, né, ele passa por essa universidade e essas 95 teses não aparecem só como crítica, elas aparecem como forma de explicar algumas coisas que estão na Bíblia. Mas, enfim, debates à parte. Bom, a gente também tem a crise do século XIV. Ela marcou bastante a Baixa Idade Média. Por quê? Essa crise se deu por alguns fatores. Entre eles a fome, que mesmo com essa revolução agrícola, as terras foram acabando se tornando inférteis e improdutivas por essa extensa exploração, já que o comércio passou a crescer mais. E além disso, a gente teve alguns problemas meteorológicos, como muita chuva, geada, que debilitaram a produção, então os alimentos foram se tornando cada vez mais escassos e caros para uma população que estava crescendo. Então muita gente morreu por causa da fome. E se não morria por causa da fome, morria por causa da peste negra. Peste negra, ou acho que é febre bubônica, doença bubônica, se deu por conta dessa constante troca de comércio. Possivelmente veio com os genoveses, os venezienses, que acabaram trazendo, né, da Ásia. Não se sabe ao certo como ela chegou à Europa, mas sabe-se que ela matou 1/3 da população europeia. Então, se você não morria de fome, você morria da peste negra. Se você não morria de um nem de outro, você era obrigado a, né, os servos sobreviventes recebiam cada vez mais ordens dos seus senhores, com mais obrigações, com mais tributos a serem cobrados, com aumento de imposto. Isso gera uma crise social, que vai gerar as rebeliões populares. Muito animado. O século XIV foi muito animado, deu muito problema. E além disso tudo, a gente teve, quando a população começou a se recuperar, né, principalmente a população do reino dos francos e da Inglaterra, hoje França e Inglaterra, mas eram diversos reinos ali, passou a ter a Guerra dos 100 Anos. Quanto tempo durou a Guerra dos 100 anos? 116 anos, não é só 100 anos, durou 116. Como é que se deu essa guerra? Bom, o rei inglês da época, acho que Henrique III, tinha terras na França, e ele devia vassalagem ao rei francês. Só que isso era muito humilhante, né? E aí, essa região que eles tinham, terras, era a região de Flandres. E Flandres que era vassalo inglês, o senhor feudal de Flandres era vassalo inglês, francês, mas ele era dependente economicamente dos ingleses, porque ele dependia que os ingleses comprassem a lãs deles. E aí tem a revolta de Flandres, né, que
eles tentam se separar da França e se unir à Inglaterra. Aí os franceses mandam o exército para combater, e aí os ingleses vão lá e se metem nisso aí, entram na França para poder defender Flandres. E aí entra nessa batalha, morre o rei francês nesse meio tempo. Carlos IV, ele não tinha herdeiros, e o herdeiro mais próximo do trono francês era o rei inglês, que era primo do rei francês. Só que os franceses falaram, não tem como. E eles optaram por botar alguém que era um parente mais distante. E aí começa a minha dinastia favorita da França, que é a dinastia Valois. Então assume o Filipe de Valois, que se torna o Filipe IV. E fala assim, já que vocês invadiram o nosso território, né? Vocês ingleses invadiram o nosso território, por que não eu invado o seu pra você sentir na pele o que você tá fazendo com a gente? O Henrique III fica irritadíssimo, declara guerra à França, depois dessa invasão, e ainda por cima reivindica o trono francês falando, essa terra é minha, esse reinado é meu também. E entra nessa guerra imensa que dura um século, mais de um século, e tiveram consequências, além da derrota da Inglaterra. Por isso que os franceses e os ingleses têm um pouquinho, né, de ranço um do outro, por diversas guerras que foram acontecendo no período medieval, período moderno. Mas a gente teve o fortalecimento do poder real francês e o enfraquecimento dos senhores feudais. Ou seja, a gente já começa aí a ver uma transição entre o poder fragmentado para um poder mais homogêneo, mais concentrado. A gente vê um processo de centralização de poder. Porque como a França passa tanto tempo em guerra, o rei e a população, né? O rei passa a convocar os exércitos próprios, né? Por conta própria, já passando por cima do senhor feudal, formando assim um exército nacional, que não passa pelo senhor feudal para ser convocado. Então você acaba enfraquecendo o senhor feudal, o poder local, e aumentando ainda a possibilidade de centralizar o poder. Só que esse processo de centralização de poder e tudo mais, a gente vai ver na próxima aulinha, vai ser de moderno. Mas já deixo claro aqui, como eu já falei, tem todo um debate para saber quando se iniciou o período moderno, quando se terminou o período medieval, porque essas transformações elas são constantes. Mas não significa que no período moderno se abandonou costumes e tradições do período medieval. Por isso que envolve essa confusão. Mas eu espero que vocês tenham entendido, que vocês gostem dessa aula. E é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula.